Olá, pessoal. Essa é a regência número 2 do estágio supervisionado número 5 da sequência didática, orientado pela professora Ana Paula Bacri, da Universidade Federal de Uberlândia. Essa aula é destinada aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Nessa aula, eu vou falar um pouco sobre a especiação. O que é especiação? É um processo evolutivo que vai culminar no surgimento de novas espécies. Começando pelo conceito de espécie. O que são espécies? Espécies é um conjunto de indivíduos que têm uma certa semelhança entre si, e eles são capazes de realizar um cruzamento, e através desse cruzamento é gerado uma prole fértil, ou seja, é realizado um fluxo gênico. Dentro dessa especiação, nós temos a anagênese e a cladogênese. A anagênese, ela ocorre de forma linear, como a gente pode ver aqui, ó, uma espécie ela foi se diferenciando, seja por fatores genéticos ou ambientais, e gerou uma nova espécie. Já com relação à cladogênese, um mesmo ancestral, ele vai gerar várias outras espécies. Olha a diferença da anagênese com a cladogênese. Na anagênese, né, a especiação ocorre de uma forma linear, ou seja, o ancestral, ele vai gerar apenas uma espécie. Já na cladogênese, não. Ele vai gerar várias espécies. Então, vamos lá. O que é a especiação em si? Eu já falei sucintamente. Se trata do surgimento de uma ou mais espécies, a partir de uma população ancestral. Esse processo, ele envolve um mecanismo de diferenciação genética que impede a reprodução entre duas populações. Pode ocorrer por vários fatores, entre eles o isolamento geográfico e a redução do fluxo gênico. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre esse isolamento geográfico. A especiação, ela pode ser dividida em três: a simpátrica, a alopátrica e a parapátrica. A simpátrica é um modo que ocorre entre a população que se encontra em uma mesma área geográfica, sem que haja a barreira geográfica, que é o isolamento reprodutivo. Então, isso acontece quando, por exemplo, uma população ela começa a explorar um novo nicho em consequência de alguma modificação genética, e isso afeta o cruzamento entre os indivíduos. Então, vai ter uma especiação por causa disso. A alopátrica, ela já é um tipo mais frequente de especiação. Ela é decorrente ao isolamento reprodutivo, isolamento geográfico. Ocorre uma separação espacial, e essa população que antes, né, tinha uma comunicação, tinha uma relação, podia se cruzar, ela é separada por causa de uma barreira, né, geológica, seja um processo natural, né, que ocorreu lá. E isso vai interromper completamente o fluxo gênico entre essas espécies, e com o tempo, muitos anos depois, ocorre uma divergência genética. E essa divergência vai impedir com que essa espécie continue a se reproduzir entre si, tá? E o último modo é o parapátrica. Nesse modo de especiação, não existe nenhuma barreira geográfica como a anterior. E as populações vivem em áreas contíguas. O cruzamento ocorre normalmente entre os indivíduos próximos, fazendo com que ocorra uma redução do fluxo gênico, tá? Aqui eu vou apresentar para vocês a especiação alopátrica. Por exemplo, aqui, a gente teve um isolamento reprodutivo, tá vendo? Essas espécies, no caso da dispersão, né? Essas espécies, elas pararam de realizar relações, né, entre si, o cruzamento. Com isso, com o passar do tempo, devido a essa barreira geográfica, isolamento reprodutivo, elas não... esse indivíduo aqui, que foi isolado, ele começou a se reproduzir independente do outro, e ele começou a gerar uma nova espécie. Na vacariância também, aqui, ó, vicariância, também ocorreu um isolamento geográfico. Esse isolamento repercutiu também na especiação.
Então, essa espécie aqui, ela começou a produzir novos indivíduos, como vocês podem ver, a cor deles se modificou e ocorreu um isolamento reprodutivo, né? Então, qual que é uma das principais causas, né, da especiação? Com certeza é a barreira geográfica, o isolamento reprodutivo, como eu já apresentei para vocês. Ainda falando sobre as espécies, a gente apresentou um pouco, né, sobre o que é o conceito de espécie, sobre o que seria, né, essa especiação, como ela ocorre, por que ela ocorre. Agora eu vou falar um pouco sobre espécies invasoras, ou seja, espécies exóticas. Como a gente pode ver, dentro do nosso meio social, nosso meio ecológico, socioambiental, no caso, existe a intenção, eu diria a intenção, de manter o equilíbrio, ou seja, a vida em completo equilíbrio. Então, tem a cadeia alimentar, né, que vai ser a nossa próxima aula, a gente vai falar, e depois a gente vai falar nessa sequência, né, na terceira sobre cadeia alimentar e na quarta sobre fluxo de energia. Existe uma sequência, né? Existe um equilíbrio no nosso ecossistema. Então, uma espécie tem que se alimentar da outra para que haja esse equilíbrio. Senão, o que acontece? Se não houver um predador, acaba tendo uma abundância de um mesmo organismo que pode prejudicar a permanência de outros organismos também no mesmo habitat. Então, o que são espécies invasoras? São espécies que foram implantadas em um determinado local, e essas espécies, por não serem oriundas daquela localidade, elas acabam não tendo um predador natural. Como a gente pode ver, se vocês andarem muito nesse meio de inverno, a gente consegue ver muito o caramujo africano. Por que ele é tão presente, né? Por que ele não está como os outros em equilíbrio? Porque ele foi trazido aqui para o Brasil e quando ele veio, não existia um predador natural e ainda não existe. Então, o que acontece? Essa espécie ela vai se multiplicando até causar um desequilíbrio geológico, né? A abelha europeia também é outro exemplo, né, de uma espécie invasora, o mexilhão dourado. Então, essa espécie, ela não é nativa daquela região endêmica, né? Ela causa desequilíbrio ambiental por causa da ausência desse predador. Ela não possui um parasita ou predador natural, por isso ela tem uma alta proliferação. E nesses locais não tem ela começa a competir com as espécies que habitam naquele mesmo local. Por quê? Porque ela precisa de uma disponibilidade de alimento, ela precisa crescer, ela precisa se multiplicar. Então, qual que é o perigo, né, dessas espécies invasoras no nosso ecossistema? Elas começarem a substituir geneticamente a espécie local. Então, isso é um problema sério, né, que difícil de se resolver por causa até mesmo irresponsabilidade, né, de soltar uma espécie em um determinado local por ignorância, falta de conhecimento, e essa espécie começar a prejudicar a fauna local, né? Outra coisa que eu quis trazer para essa aula, que eu achei importante também, é sobre o controle biológico. A gente sabe, né, que o agronegócio ele é de uma forma de sustento social, econômico, né, por causa do capitalismo, e existem pragas agrícolas, né, insetos que são transmissores de doenças e eles são considerados inimigos naturais. E para que esses insetos sejam extintos, não extintos, né, porque é meio difícil extinguir o inseto, mas para que eles sejam controlados, para que haja esse controle biológico dentro das plantações, porque a gente sabe também que é necessário, né, desde que de uma forma controlada e responsável, a agricultura para a manutenção da vida. Então, é necessário reduzir a quantidade de pesticidas químicos, né, e realizar um controle biológico para não prejudicar tanto a fauna e a flora
quando for tirar esses transmissores de doenças, né, das plantações, pois eles são parasitoides, predadores e patógenos. Patógenos causadores de doença, né? Predadores podem acabar predando toda uma plantação que vai alimentar milhões de população. Então, o controle biológico é uma alternativa, né, que os agricultores têm colocado em prática para auxiliar no combate a esses indivíduos. Bom, era isso que eu queria trazer, né? Ainda sobre o controle biológico, que é melhor optar por essa alternativa, né, de combate às pragas do que pelos inseticidas, que podem causar danos ambientais e danos até mesmo às espécies, né, daquela localidade. Nas próximas regências, na próxima a gente vai falar sobre cadeia alimentar, e na quarta regência a gente vai falar sobre o fluxo de energia entre as espécies, e depois vamos realizar uma atividade sobre todas as regências em conjunto. É isso então por hoje, muito obrigada e até a próxima.